regiões, porque se fizer aquilo ali e tivesse política pública para seguir a ideia aí do passado de pegar a CEAGESP, levar para a região norte, tirar a prefeitura do centro, que é uma ideia minha. Eu, inclusive, estou aberto para falar, não vamos fazer. Estou discutindo com todo mundo no plano de governo. Ô, Pablo, você vai morar em São Paulo? Você mora em Alphaville, né? Não, eu moro em São Paulo, Jardim Europa. Você não está mais em Alphaville? Não, é porque eu tenho casa em Itu, eu tenho casa em Porto Feliz, eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tenho algumas casas em alguns lugares, mas eu moro em São Paulo. Você mora no Jardim Europa aqui? Sim. Ah, tá. Agora, tem cobertura perto de Congonhas também, que eu uso bastante. o que eu ia perguntar para o senhor é, o prefeito tem uma agenda forte na questão de mudança climática, o senhor anda pela cidade de helicóptero, o que não é muito sustentável, né? Qual que é a agenda do senhor, se o senhor for prefeito, para combater os efeitos da mudança climática aqui em São Paulo? É interessante, tem 7 milhões de carros e 400 helicópteros. Olha o percentual disso. Vamos usar a matemática. As pessoas que estão se movendo com os helicópteros são as pessoas que tomam a decisão para isso aqui continuar prosperando. E eu só ando de helicóptero, é um sonho, eu tenho um sonho novo agora, é não andar mais de helicóptero em São Paulo. Libera o Rodoanel, tira a CEAGESP, eu vou apresentar isso no plano de governo, que é SP50, que vai além de um processo eleitoral, e aí a gente não vai precisar de andar disso. Eletrificar a frota inteira que a gente tem em São Paulo. A gente colocar esses teleféricos, você sabe o que vai acontecer na cidade de São Paulo? Pela primeira vez na vida. Quantos anos você tem, Carol? 32. Pela primeira vez na vida você vai ver como é que anda na cidade de São Paulo sem pisar no freio. Isso vai acontecer. Só que vocês ficam pegando no pé do 400/7 milhões. Isso não significa absolutamente nada. Nada. Não é pegar Isso é no só para pé, criar né? intriga entre rico e pobre, que é uma tática bem poderosa para as pessoas continuarem bloqueando as suas cabeças para falar, tá vendo? Tem avenida aqui em São Paulo que tem mais helipontos. É o custo de cada tipo de transporte, é o tanto que polui. Ótimo, é o que eu quero, você não entendeu. O Ricardo Nunes, sendo prefeito, não dando conta de resolver, o que ele resolveu? Vou te dar uma solução para o trânsito que não precisa gastar nada. Tem mais de 350 mil placas de trânsito, eu acho que vai ter que gastar só com placa de trânsito. Mais nada de engenharia nem de infraestrutura. Liberar para virar à direita com sinal vermelho, igual nos Estados Unidos. Coisa mais básica do mundo. Por que não faz um negócio desse? Sabe o que nós vamos fazer para o trânsito? Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Nas 10 rodovias, eu mesmo, com meus olhos, eu já achei as áreas. Nós vamos criar bolsões para colocar de 10 mil, dependendo da área, até 50 mil carros e ligar teleférico até na estação de trem. Pablo, entrar na questão da mulher. Eu quero entrar. Deixa eu só terminar. Porque isso aqui é muito forte. Você imagina um cinturão de teleférico, ligando as comunidades e reforçando, levando empreendedorismo, tecnologia, gastronomia, hotelaria para esses lugares. Vai pirar, o mundo inteiro vai querer aprender com a gente. Isso tem em Medellín, um projeto bem pequeno. Imagina a gente liberando, ajudando o governo do estado a liberar essa obra aí, que já desde sabe 2023... o custo dessa obra? Já está prevista, já está na mão de uma empresa e não sai do lugar, tem que pôr pressão. Não. O povo tem que ficar indignado. Você fala do teleférico? Do teleférico. Vai depender do tamanho do cinturão. É mais ou menos um gasto aí de 50 milhões de reais por quilômetro. Só que é o seguinte, não tem freio, vai de 16 a 22 km por hora sem parar. Você imagina isso transitando e fazendo um cinturão em volta da cidade de São Paulo. Um negócio assim. Aí, para terminar essa solução, que eu acho que o povo se interessa muito nisso. Você imagina as 10 rodovias tendo um bolsão onde a gente pode fazer evento, o cara que vem de fora para a cidade de São Paulo, ele estaciona ali com preço justo, é tudo privado, não vai gastar dinheiro público. O público é para pegar a caneta BIC e desapropriar um terreno. Pega esse terreno aqui, aí faz 10 andares para baixo, deixa o térreo aberto para fazer evento, e evento não precisa de fazer esses grandes eventos arrastando para dentro da cidade de São Paulo, porque a cidade de São Paulo hoje, o paulistano, tem 100 mil eventos por ano. Se a gente coloca os bolsões das 10 entradas de rodovia, faz um cinturão de teleféricos nas comunidades, não em outro lugar, para ligar no metrô, a gente coloca esses centros de empreendedorismo nas favelas, mais de 300 pode fazer isso. A gente para de arrastar esse povão na cidade, libera o Rodoanel, que é 44 quilômetros, essa liberação só é isso, libera o vermelho virar à direita. Pela primeira vez a cidade de São Paulo vai respirar no trânsito. Pablo, para ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou ou não? É o seguinte, abri a carta da Tabata e o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase?
Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez uma postagem. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina, Ela mesma escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, ó, sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi um erro que ela fala? Não, é porque você se desculpou ela por isso? Não, ou não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, falei que ela é uma garota e tem que amadurecer. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, então, sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela. Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né, colocou um filho na barriga dela. Mulheres E têm que deixa eu ser só terminar. sustentadas? As que precisam sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas só homens não pra eu precisam Deixa eu só ser terminar, porque é um sustentados. assunto delicado, aí é um homem contra Claro. 3 mulheres. Se eu terminar ali de raciocínio, você calça a batida. Não tem contra aqui não, é uma conversa. Então, Agora, deixa eu terminar. o senhor tá Eu pedi dizendo pra que o senhor- terminar, o senhor Raquel. dizendo que sustenta sua mãe, sustenta sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou pra cima, mato e morro por causa delas. Então é o seguinte, a Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela pra conversar no WhatsApp, chamei ela. Eu com muito respeito, trato ela com respeito. E aí depois disso ela foi lá e criou ilação, que eu sou estelionatário. Isso aí ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação. Eu não sou estelionatário e nem eu sou. Eu não sou bandido. Eu não tô devendo nada pra ninguém. E aí que tá o detalhe, ela forçou a barra. Só que nisso vocês não... Mas não quem começou? O senhor disse quem o começou não, eu só seguinte. falei que ela precisa amadurecer. Mas Se ela Candidato, quiser... só um minutinho, Não, é o Carol. seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que na minha visão a pessoa precisa aguentar o tranco? Candidato, o senhor Ouvir disse o verdade seguinte, e falar, o senhor não, tá disse bom. o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para situação de rua? Porque a Mas família o senhor- abandona. Agora, você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você tá tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, eu tô você não me dizendo defendeu. o que Inclusive, eu o conversei senhor- com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então. O senhor disse que o pai dela Tá bom. morreu. Não, então tá bom. porque ela foi Ela pra tava aqui? Harvard. Se ela tava aqui, é pior ainda. Ué. Se ela tava aqui, é pior papel ainda. da mulher cuidar da É pessoa papel doente de todo da ser família? humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala para você honrar seu pai e sua mãe. É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu o senhor acredito tá que sim. aqui querendo participar Vocês, de na uma vez que ela vier, vocês vão candidatura. falar com ela sobre o artigo 138, que ela Ela- cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os 4 então primeiros pra da que nós Datafolha. vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, Isso é candidato. muito importante, o senhor falou candidato. que... Sim, o eu senhor já falou, respondi. candidato, Nós o senhor- estamos- o que o senhor está falando agora nós que ela estamos falando que da ficou mulher. forçando. Tem duas falas suas. Primeiro essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, Sim. quando o pai dela cometeu suicídio. Uma pena. Ela estava no Brasil. Pior ainda. O É senhor pior ainda. falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? Eu São tô concorrentes responsável, eu seus. falei, ué. Mas eu já respondi, ué. O que tá faltando de O senhor responsabilidade? é A mais bem família é votado entre responsável, homens não. do que entre mulheres. Eu O senhor sou mais acha que- seguido por mulheres. O senhor acha que é Isso resultado deixa eu te desse tipo explicar de uma fala? coisa. Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve não ser tá criando, 60%. candidato. O senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa Toda se família é mata. responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata. Sim, senhora. Independente do drama Ninguém familiar mata que do tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. Sim. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é que um vício funciona. E quando eu disse isso